Então, a aula de hoje eu chamei da aula chamada de Métodos para Estudo em Biologia Celular. Então, a gente vai começar a passear por um laboratório. Eu vou tentar fazer o máximo possível para vocês que nunca foram para um laboratório poder se sentir mais à vontade. Dentre os que estão aí, quem nunca teve aula prática em laboratório? Aula, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês perguntem, tá bom? Porque isso é bem importante. Então tá. Como eu falei antes, eu chamei essa aula de Método para Estudo em Biologia Celular. No entanto, esses métodos que eu vou falar aqui, eles vão ser muito úteis para outras disciplinas que vocês vão fazer. Então, quando vocês fizerem microbiologia, vocês vão usar esses métodos também. Histologia, anatomia vegetal, eu não sei se são exatamente os nomes das disciplinas que vocês vão fazer, mas são todas disciplinas que vocês podem ir para o laboratório. Então, esses princípios, eles não mudam. Tudo que vocês aprendem de técnica, de comportamento para uma disciplina, vai servir para outra também. Então, eu começo a aula falando que o assunto que vai nortear é o que é chamado de boa prática de laboratório. Nada mais é do que o conjunto de cuidados, atitudes, comportamentos que as pessoas devem ter quando vão para o laboratório. Então, independente da gente estar indo para uma aula de biologia celular, está indo para uma prática de biologia celular no laboratório, a gente precisa saber ter bons comportamentos, a gente precisa saber se portar, a gente precisa saber tomar cuidado. Eu sei que eu vou falar algumas coisas que podem parecer meio bobas, mas que conforme vocês forem para o laboratório, vocês vão ver que essas coisas não são tão bobas assim. Então, muito acidente pode acontecer. Então, por uma questão de segurança e proteção de vocês, para evitar que acidentes ocorram, para evitar que, quando vocês estiverem indo para o laboratório, quebre vidraria, para evitar que vocês derrubem reagente, derrubem álcool, desperdicem material e mesmo respeitem os colegas onde vocês estão dividindo o laboratório, porque os laboratórios, eles são lugares compartilhados. Às vezes você está tendo uma aula lá no laboratório, na biologia a gente tem um laboratório bem grandão. Eu não vou lembrar agora se a sala é 305 ou 405, porque eu não cheguei a dar aula lá também. Assim como vocês, eu entrei no CBio em tempos de pandemia. Mas eu fui lá, cheguei a conhecer o laboratório, a professora Lucília chegou a me apresentar. Inclusive, na ocasião que eu fui lá, diferentes alunos de diferentes turmas estavam usando aquele laboratório. Então, assim, os laboratórios são ambientes compartilhados e a gente tem que saber se portar para não atrapalhar o trabalho que está sendo realizado pelos colegas de vocês. Então, eu vou começar aqui com uma lista de regras que a gente deve seguir, tá bom? E eu vou explicar por que cada uma das coisas que a gente tem que fazer ou não deve fazer, tá bom? Então, primeira coisa, possivelmente por causa da pandemia, vocês ainda não mandaram fazer jaleco. Mas assim que a gente voltar em tempos normais, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é mandar fazer um jaleco. Por que a gente precisa do jaleco? É por uma questão de status? Não. Muito pelo contrário. O jaleco, ele deve ser usado por uma questão de proteção. Você pode estar manuseando, por exemplo, vocês na aula de bioquímica vão ter que pegar alguns componentes e pode acontecer um acidente de vocês virarem algum
algum reagente na roupa de vocês. Se vocês estivessem sem o jaleco, esse reagente poderia cair, por exemplo, direto na pele de vocês. E quando a gente vai para uma aula prática, o ideal é não só usar um jaleco, mas também usar calça comprida e sapato fechado. Porque, como eu falei, pode virar um reagente, por exemplo, no seu braço, mas pode virar um reagente na sua perna também. Em aulas práticas, como a gente lida com muitos alunos na sala de aula, pode acontecer também de algum aluno derrubar uma vidraria, e aí o que acontece? Quando a vidraria cai no chão, começa a soltar estilhaço, e esses estilhaços podem encravar na perna de vocês, no pé. Então, o ideal, sempre que for para o laboratório, é usar jaleco e roupa fechada. Outra coisa muito, muito, muito importante sobre o jaleco. Jaleco não é símbolo de status. Então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade de usar o jaleco, deixem para usar o jaleco apenas no laboratório. Não é para sair passeando de jaleco, tá bom? Eu sei que isso é relativamente comum. Aqui em Boa Vista mesmo eu já vi gente passeando de jaleco no mercado. Só que, o que eu falei? A gente usa o jaleco no laboratório. Tem gente que trabalha com micro-organismos, tem gente que trabalha com patógeno lá nos laboratórios. Então, as pessoas trabalham com as mais diferentes coisas no laboratório. Aí você põe o seu jaleco na bancada. Deixem para usar o jaleco de vocês só no laboratório. Não saiam passeando com ele, porque se vocês entrarem em contato com algum patógeno, com algum vírus, como o caso do coronavírus, tem gente que usa o jaleco no posto de saúde ou no hospital e depois, imagina se essa pessoa sai andando na rua com o jaleco lá, pode estar contaminado com vírus. Então, não é higiênico, não é seguro usar o jaleco fora de laboratório. Então, usar jaleco sim, mas se ater a usar o jaleco aonde? No laboratório. Não é para passear de jaleco. Eu sei que a vontade, às vezes, é grande. Eu sei como é aluno de primeiro semestre, principalmente. Eu já fui aluno de primeiro semestre. Eu lembro que quando a gente mandou fazer o jaleco, a gente fazia muita selfie. Na época eu nem chamava de selfie. Mas a gente fazia muita selfie, a gente queria ficar passeando nos corredores. Mas assim, não é de bom tom, não é legal ficar usando o jaleco fora do laboratório, fora dos lugares com as condições ideais. Vamos lá, próximo passo. Uso de luvas. Dependendo com que vocês forem trabalhar no laboratório, é recomendado que vocês usem luva. Por quê? Assim como eu falei no caso do jaleco, que ele é usado como proteção, a luva também é. Principalmente se você vai trabalhar com agentes contaminantes, por exemplo. Alguém vai fazer uma análise de algum material com agrotóxico. Ou vai fazer uma análise sanguínea. Vocês vão examinar lâminas com sangue humano, ou vão retirar sangue humano, ou mesmo vão mexer com algum ácido. Então, todas essas situações é recomendado que vocês usem luva. É obrigatório usar sempre luva? Assim, se vocês vão para uma aula de biologia celular e vocês vão só olhar uma lâmina de uma lâmina histológica de uma célula vegetal, por exemplo, aquela lâmina teoricamente não oferece nenhum risco para vocês. Então, nesses casos não precisa usar luva. A luva deve ser usada quando você está mexendo com coisas um pouco mais perigosas, né? Então, sangue, reagentes que podem queimar, nesses casos. Quando você está trabalhando com materiais um pouco mais pesados, também é recomendado o uso de máscara e óculos de proteção.
Eu sei que agora, durante a pandemia, a gente tem que usar máscara sempre. Mas antes da pandemia, em períodos normais, era recomendado você usar máscara quando você, novamente, ia trabalhar com algum... Podia ser ácido, reagente. Se você fosse fazer uma extração de DNA, por exemplo. DNA, quando você vai fazer extração em laboratório, você está mexendo com materiais muito, muito, muito delicados. E é muito fácil você contaminar uma extração de DNA. Então, você vai colocar os reagentes num pequeno tubo, que a gente chama de Eppendorf. Eu até procurei o Eppendorf para mostrar aqui para vocês, mas eu não achei nenhum fácil aqui na minha mesa. Então, quando a gente está fazendo uma extração de DNA, a gente vai ter um tubinho pequeno, vai colocar dentro alguns reagentes. E o que acontece? Às vezes a gente pode estar falando com um colega, pode estar fazendo uma demonstração para outra pessoa, e gotículas, pequenas gotículas que você nem enxerga, podem voar dentro do Eppendorf e você contaminar a amostra. Então, nesses casos, por exemplo, é muito útil você usar máscara, porque aí não corre o risco de você contaminar a sua extração de DNA, no caso. Para uma aula de biologia celular, vai precisar vocês usarem óculos? Não. Por quê? Porque os experimentos que a gente faz em biologia celular são bem simples, são atividades bem simplórias. Porém, na aula de bioquímica, por exemplo, o professor pode vir a pedir que vocês usem óculos justamente para evitar que vocês machuquem os olhos ou alguma coisa do gênero. Essa regra aqui é expressamente proibida sempre. Não comer ou beber no laboratório. O laboratório, ele é muito sujo. Eu tô falando que as moças da limpeza não limpam o laboratório, não é isso. O que acontece? Os laboratórios práticos, eles tendem a ser divididos por inúmeras pessoas. Por exemplo, lá no CBio, dependendo da época, centenas de pessoas podem passar pelos laboratórios, porque recebe alunos não só da biologia, mas da zootecnia, agronomia, veterinária. E essas pessoas que vão para o laboratório, elas podem vir a trabalhar com diferentes materiais. Vai ter gente trabalhando com coisas não perigosas, tipo célula de folha, por exemplo, fazendo lâmina histológica de folha. Vai, mas também vai ter gente mexendo com, como eu falei, material químico, pode ter gente que pode colocar algum animal em zoologia. Em zoologia, vocês podem pegar e colocar crânio na bancada, vocês podem colocar... ter que examinar animais que estão em formol. Então, muita coisa passa por cima da bancada. Aquelas bancadas, elas não são nada limpas. Então, não é recomendado que você coloque nada de comida em cima da bancada, justamente porque a bancada ela é suja. E aí, se você vai colocar seu alimento lá, corre o risco de ter alguma contaminação. A mesma coisa a bebida. Eu não sugiro que ninguém coloque nada de copo de água em cima daquelas bancadas. Sem contar que, no caso de bebida, você pode levar uma água para você beber, um copo. Vai que você derruba aquela água em algum material, derruba no microscópio. Outra coisa sobre a comida. Às vezes você pode comer, por exemplo, o bolacha ou biscoito, não sei como vocês chamam. Vocês não percebem, mas cai um monte de pozinho em cima da bancada. Aí pode voar aquele pequeno farelo. Se tem alguém fazendo algum experimento, pode voar aquele farelinho de comida no experimento que a pessoa está fazendo. Não é bom, é ruim por todos os lados. É ruim porque pode fazer mal para a comida, pode atrapalhar outra pessoa. Então, nunca comam ou bebam dentro do laboratório. Esperem a aula acabar. Quando a aula acaba, vai todo mundo lá para fora. Ali no CBio tem um banco onde vocês podem ficar. Então, deixem para comer e beber fora do laboratório. Pelo bem de vocês, pelo bem do laboratório.
Essa dica aqui é importante. Evitar a distração de quem está trabalhando no laboratório. Sempre que vocês entrarem no laboratório, tentem não entrar fazendo bagunça, porque assim, como eu falei, às vezes, ao mesmo tempo, podem ter 2 ou 3 turmas usando o laboratório, podem ter pessoas com diferentes objetivos no laboratório. Então, assim, se vocês entrarem fazendo bagunça, ou ficarem conversando alto, rindo alto, colocar música, gente, no laboratório, é uma coisa que vocês nem devem cogitar, viu? Por exemplo, levar uma caixinha de som e colocar no laboratório. Não, não pode fazer isso. O laboratório é um ambiente onde vocês têm que se concentrar para fazer a atividade de vocês, tentar fazer o mínimo de bagunça possível, ok? Então não é para ficar gritando, assim, porque se começa um bagunçar, o outro começa a bagunçar também, ou a aula prática de vocês, ou o experimento que vocês podem estar fazendo, vai virar uma bagunça, um caos total. No caso de vocês, imagina se 30 pessoas começam a gritar na sala. Um professor só não dá conta de controlar 30 pessoas gritando. Vamos lá. Sempre proteger os olhos e a boca dos reagentes. Essa dica aqui, ela parece ser meio boba, mas eu acho sempre importante dar. Por quê? O ser humano é muito curioso, ainda mais aluno de biologia, é curioso. Vocês escolheram biologia porque eu tenho certeza que vocês sempre foram muito curiosos. E quando a gente começa a ir para o laboratório, a gente quer saber o que são as coisas, né? E assim, sempre tem alguém, quando chega no laboratório, começa a pegar os reagentes. Aqui eu tenho um vidrinho. Esse aqui é um vidro pequeno, mas no laboratório às vezes a gente pode ter vidros maiores. Vidrinhos com reagente, para usar nas aulas práticas. De vez em quando acontece de ter aluno que abre os reagentes e começa a cheirar. Não é para fazer isso, porque vocês não sabem quais são os reagentes que tem dentro dos vidros. Então não cheirem, não é para cheirar o reagente, não é para beber. Então tem que tomar também muito cuidado, porque às vezes você abre, na hora de abrir tem que cuidar para não melecar a mão e levar na boca ou nos olhos. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Dependendo do experimento que você for fazer no laboratório, sempre prender o cabelo. Em microbiologia, por exemplo, vocês vão aprender a flambar materiais. Vocês flambam materiais para quê? Para esterilizar. Então vocês vão pegar, por exemplo, uma pinça metálica e aí vocês vão levar o bico de Bunsen, é um pequeno materialzinho de laboratório onde sai fogo, né? Você vai colocar fogo nele e você vai usar para esterilizar materiais. Tem que tomar muito cuidado, quem tem cabelo comprido, na hora de estar fazendo essa esterilização toda, para não deixar queimar o cabelo. Eu nunca soube de gente que queimou o cabelo com isso, mas é bom falar igual para evitar. Outra coisa, novamente, para quem quer seguir na área molecular, se vai fazer extração de DNA, extração de materiais, sempre prender o cabelo. No caso de fazer extração, botar uma touca também, porque às vezes pode cair, você pode não perceber, mas cai um fio de cabelo na sua amostra. Você pode contaminar a amostra que você está trabalhando. Então, por via das dúvidas, deixe o cabelo preso. Ao final do experimento, lavar bem as mãos. Isso é uma coisa que já está muito em voga hoje por causa do Covid, né? A gente precisa lavar as mãos, sempre por causa do Covid, mas em laboratório também. Quando a gente estiver em laboratório, a gente deve lavar as mãos, porque eu já falei, a bancada ela é suja, vocês vão estar mexendo em materiais que foram usados por diferentes pessoas, vocês não sabem se a pessoa estava com a mão limpa ou não. Então, sempre lavar bem a mão, descartar no local correto. Máscara, luva, guardar o jaleco de vocês.
Isso aqui eu acho que é óbvio para a maioria das pessoas, mas não custa nada reforçar. Não pode fumar dentro do laboratório. Primeiro, porque não pode fumar dentro de locais fechados. Então, se você está num local compartilhado, num local público, você não pode fumar. Soma-se que no laboratório tem muito reagente, tem álcool, tem outros materiais inflamáveis, então é perigoso você fumar e acabar causando algum acidente. Vamos lá. Sempre manter os reagentes e substâncias devidamente etiquetados. Quando a gente compra reagente no laboratório, às vezes vem embalagens como essa aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Tá aqui, ó, é o metanol, a fórmula química do metanol, tá dizendo que ele é explosivo, perigoso, causa câncer. Ótimo. Só que muitas vezes a gente troca os reagentes de embalagem. Vai vir numa embalagem, a gente vai pôr em outra. Então, sempre que vocês trocarem de embalagem, é para etiquetar, para fazer a identificação correta. Tomem muito cuidado quando vocês começarem a fazer os experimentos de vocês. Isso vale também para fora de laboratórios, para quem for fazer atividade de campo. Dependendo com o que você trabalha, você vai precisar fixar. Se você trabalha com sistemática, por exemplo, ou vai fazer coleta de... Vamos pensar que alguém de vocês trabalha com parasitologia, trabalha com carrapato. Tem que coletar carrapato e você precisa guardar o carrapato coletado em álcool 100%. Quando você for para campo, tem gente que coloca o álcool em garrafa de água mineral. Então, tome muito cuidado ao fazer isso, porque é muito perigoso, porque na hora que a gente coloca o álcool na garrafa de água mineral, a gente vai pensar, ah não, jamais vou confundir. Só que às vezes você pode estar com sede e ingerir o álcool sem querer. Aconteceu um acidente desse recentemente lá em Manaus. Eu não vou lembrar agora qual foi o grupo de pesquisa que estava em campo, mas foi exatamente isso. Eles colocaram álcool em garrafas de água mineral, porque era mais leve para carregar, era pequena. Aconteceu de auxiliar de campo estar com sede, achou que era água e bebeu. Não estava devidamente identificado. Então, só uma das pessoas da equipe sabia que era álcool, as outras não sabiam. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quando tá lidando com reagente, se mudar o reagente de embalagem, é para identificar corretamente. Falar, olha, é álcool 100%, é álcool 90%. Também acontece isso. Se você tem como mudar o álcool de embalagem, colocar qual é a concentração dele. Então, justamente, é álcool 95%? É álcool 100%? É álcool 42%? Isso é bem importante. E, ainda falando de práticas, de boas práticas de laboratório, a última boa prática que eu recomendo para vocês é tomar muito cuidado com objetos perfuro-cortantes, como por exemplo tesouras. Para quem não conhece, isso aqui é um bisturi, isso aqui, ó, esses são as pontas do bisturi que são descartáveis, e aí você vai colocar essas pontas nessa estrutura aqui, ó, que é o suporte para bisturi. Tem que tomar muito cuidado, porque esses bisturis eles são usados principalmente quando você vai fazer lâmina histológica. Você quer fazer uma lâmina de alguma célula específica para olhar no microscópio, alguma lâmina de algum tecido conjunto de células. Então tem que tomar muito cuidado, com o bisturi é muito afiado, então dependendo como você pega, você pode se cortar. Cuidar para não machucar o colega também, tá certo? Alguma dúvida até agora? Então tá, agora que a gente já sabe como se portar no laboratório,
Vocês ainda vão lembrar dessa minha aula aqui, porque são coisas que eu falei que vocês estão falando, nossa, isso jamais vai acontecer. Quando vocês começarem para o laboratório, vocês vão começar a se deparar com situações como as que eu falei. Aí vocês vão lembrar, nossa, eu tive uma professora que falou que isso ia acontecer. Acontece. Não é ser pessimista, mas sempre acontece. Então, para evitar qualquer acidente, qualquer problema, vamos tentar seguir as boas práticas do laboratório. Beleza. Agora começa a parte que eu acho que é um pouco mais interessante. Para quem nunca foi para o laboratório, esse é um laboratório. A gente vai começar a fazer uma visita EAD, uma visita remota para um laboratório. Esse aqui é um laboratório bem relativamente parecido com os que vocês teriam aula. E aí eu vou mostrar cada parte, cada componente do laboratório. O primeiro componente que a gente tem é a bancada. Vocês vão ouvir muito esse nome. O que é a bancada? A bancada nada mais é do que esse conjunto de mesas aqui, ó. Vocês estão vendo esse conjunto de mesas? Essas bancadas, elas são compartilhadas por muitas pessoas. Então, lembra que eu falei que as pessoas colocavam coisas sobre a bancada? Você pode colocar, por exemplo, reagente. É essas mesas aqui, ó. Então, nessas mesas, nessas bancadas, você pode colocar, por exemplo, microscópio, ou aqui tem tomada. Em geral, em cada... Essas bancadas aqui, ó, nesse espaço, pode ser dividido entre uma e duas pessoas. Aqui mais uma ou duas pessoas. Desse outro de lado aqui também podem ter pessoas. Então, essa é a bancada. É uma das partes mais importantes do laboratório, é onde tudo acontece. Quando a gente está trabalhando com coisas mais simples, materiais que são de fácil manuseio, que são de baixo risco de acidente ou baixo risco de contaminação, a gente trabalha na bancada mesmo. Então, se você está fazendo nas aulas de histologia, nas aulas de célula, que a gente está tendo agora, biologia celular, a gente vai para a bancada mesmo, vocês vão ficar aqui. Porém, quando a gente está trabalhando com alguma coisa um pouco mais... que pode sofrer contaminação, justamente, como extração de DNA. Extração de DNA é uma coisa que, dependendo do que você estiver extraindo, o ideal é você ir para a capela. A capela é uma seção separada no laboratório, onde tem esse vidro. Então você vai sentar aqui na frente, vai colocar suas mãos por baixo do vidro e vai ficar manipulando todos os materiais dentro dessa capela. Eu, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com malária. Então, eu tinha sangue contaminado com malária. E aí, para evitar qualquer acidente, eu só manipulava o sangue dentro dessa capela aqui. Colocava meus materiais aqui dentro, colocava o braço por baixo do vidro. É meio ruim porque fica esse vidro entre os seus olhos e a sua mão. Mas assim, para evitar acidentes, sempre que vocês forem trabalhar com alguma coisa mais perigosa, se você vai fazer alguma análise bioquímica, se você está trabalhando com algum ácido, pode ser recomendado que você use essa capela, certo? Falei da bancada, falei da capela. Outra coisa que a gente vai ter no laboratório são os materiais em geral. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de coisas que a gente pode ter no laboratório. Desse lado de cá, a gente vai ter as vidrarias. Então, aqui a gente tem um recipiente onde a gente pode guardar álcool, por exemplo, ou algum outro reagente químico. Vão ter aqui os vidros, onde a gente vai fazer as reações químicas propriamente ditas. Em bioquímica, se vocês tiverem aula presencial, eu espero que vocês tenham. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer os diferentes vidros. Os vidros, eles têm diferentes formas que eles servem para fazer diferentes coisas. No laboratório, cada reação que vocês vão fazer, vocês vão usar um vidro diferente. O que mais que a gente tem no laboratório? Então tem muito vidro de reagente, ó, vidro de reagente, vidro de reagente. Isso aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha.
marca-texto, pegar o mudar a cor. Isso aqui, ó, tô pintando de vermelho circular. O que a gente tem aqui são as pipetas. O que são as pipetas? A gente não usa pipeta em biologia celular, mas eu acho que vocês aprendem a usar na disciplina ou de genética, ou de biologia molecular, ou genômica. Numa dessas 3 disciplinas, o professor vai ensiná-los a usar a pipeta de modo bem grosso, assim. A pipeta ela funciona tipo um conta-gotas, mas onde você consegue especificar exatamente quantos micrômetros de material vocês querem pegar. Então, sempre que você vai fazer alguma análise genética, por exemplo, vai fazer extração de material, sequenciamento, você vai usar a pipeta para poder pegar todos os reagentes. Bom, indo para os materiais que tem em laboratório e a gente usa em biologia celular, a gente tem as lâminas. Eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Se eu conseguir tirar. Se a gente estivesse em aula, eu ia pedir para vocês comprarem isso aqui, ó. Isso aqui é uma lâmina, caixinha de lâmina. Deixa eu ver, tem uma lâmina fosca aqui aberta. Ó, a caixa de lâmina. Essas lâminas são lâminas de vidro. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é relativamente fina. Ela tem essa parte aqui, ó, que é fosca. Deixa eu ver qual é o lado de cima aqui. Essa parte fosca aqui serve para vocês escreverem. Vamos imaginar que aqui eu vou ter uma lâmina histológica de um fungo. Eu quis fazer uma lâmina histológica para ver as células de um fungo. Então eu vou escrever aqui, lâmina histológica de tal parte do fungo. Aí aqui você vai colocar o material e a gente vai usar essa lâmina para poder olhar no microscópio. Dependendo do que a gente fizer a nossa lâmina, dependendo o material que você usar, além da lâmina que tá aqui por baixo, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui assim, ó, aqui tem a lâmina, aí a gente coloca a amostra que a gente quer sobre a lâmina. Dependendo do que você colocar, você vai precisar colocar uma lamínula por cima. A lamínula é tipo uma lâmina, mas ela é bem fininha, ela é de vidro e ela ajuda a manter a amostra no lugar. Quando a gente vai olhar, por exemplo, água no microscópio, você vai colocar uma gotinha de água sobre a lâmina, vai colocar a lamínula por cima para poder levar no microscópio. O mesmo vale quando você vai fazer lâminas didáticas. São lâminas que você faz para ser usadas no laboratório, compartilhadas por diferentes pessoas. Você coloca a amostra e coloca a lamínula por cima. Então, a amostra ela não vai ficar se mexendo sobre a lâmina, ela não vai cair da lâmina. Ela é muito útil por isso. E, finalmente, a gente chegou no microscópio óptico, que é o protagonista das nossas aulas de biologia celular. Agora são 7 horas, vocês querem fazer um intervalo? Aí depois a gente volta. Vão lá, tomem uma água. E aí depois a gente volta e eu falo mais do microscópio para vocês. Aí a gente vai passear pelo microscópio agora. Como muitas pessoas não conhecem o microscópio, nunca usaram o microscópio, então hoje, nessa parte da aula, a gente vai ter uma introdução ao que seria o microscópio, quais são as partes do microscópio. Eu vou depois mostrar indo passo a passo como que vocês vão usar o microscópio. Eu sei que pode ser um pouquinho maçante, mas assim,
são coisas que vocês precisam saber na hora de usar, para usar do jeito mais correto. Eu dei essa mesma aula para outras 2 turmas e alguns alunos até ficaram falando que era muita coisa para lembrar. Na hora de usar o microscópio, tem que, por exemplo, seguir primeiro o passo A, depois o passo B. Amanhã a gente vai ter uma prática. Então, mesmo em casa, eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção bem boa, assim, bem geral de como usar o microscópio. Então, se vocês quiserem anotar passo a passo, anotar o nome de peças específicas no microscópio, vocês podem anotar, porque na aula de amanhã a gente vai praticar tudo isso. Eu vou repetir o nome de várias peças, amanhã eu vou ficar falando, mexe na, por exemplo, macro. Macro é o que vocês usam para focar. Então, todo nome que vocês acharem um pouquinho mais difícil, anotem aí, porque amanhã, na prática, vocês vão poder usar tudo isso, botar todo esse conhecimento em prática mesmo. Bom, esse aqui é um modelo de microscópio tradicional. Existem diferentes marcas de microscópio. Essa aqui é da marca Olympus. Então, esse é o microscópio como um todo. Para ligar o microscópio, a gente vai apertar, vai ter um botãozinho aqui do lado, onde a gente vai apertar. E assim, o microscópio ele é composto basicamente por 2 partes. Uma parte que a gente chama da parte mecânica, que não tem nada a ver com lente, e a outra parte que a gente chama de composição óptica, que justamente inclui todas as lentes. É o que faz aumentar de fato, é quem vai aumentar o tamanho das imagens. Quando a gente fala da composição mecânica, é o que compõe o microscópio, são as peças dele, né? Então, as partes dele. Então, a gente vai ter o pé, vai ter a coluna, a mesa, o chariot, o canhão e o revólver. Esses 2 últimos nomes em especial podem soar engraçados, mas quando vocês olharem, vocês vão entender por que eles chamam de canhão e por que eles chamam de revólver. O pé é a base. É o que fixa o microscópio na mesa. Em geral, o botão de ligar e desligar vai estar aqui na lateral do pé. E todas as outras peças, eles vão estar justamente sobre o pé do microscópio. Sobre o pé, a gente vai ter a coluna. Então, a gente tem a base e vai ter a coluna, que é onde vão ficar fixas todas as outras peças. Ó, aqui, ó. Ó, o pé, a base e aqui a coluna. Todas as outras partes do microscópio vão estar fixas aonde? Justamente nessa coluna. A mesa ou platina é essa parte quadradinha aqui, onde a gente vai ter esse vão, esse vidro. E é justamente nessa mesa ou platina, a gente pode chamar dos 2 jeitos, que a gente vai colocar a lâmina que a gente vai observar. Então, a gente vai pegar a nossa lâmina e vai colocar justamente aqui, ó, bem onde tem essa janelinha. Por que que tem essa janela? Aqui por baixo, depois eu vou falar para vocês, vai ter uma parte, um componente óptico do microscópio que ele emite raios de luz. Então, os raios de luz no microscópio convencional, eles vêm de baixo para cima. Então, a luz vai vir por baixo e vocês vão estar olhando com uma lente por cima. E aí, isso vai permitir que vocês vejam as lâminas de vocês. Analisem as lâminas de vocês, vejam as células. O macro e o micro, eles são usados para focar. Eu até devia ter colocado essa imagem aqui lá no final, lá junto. O macro e o micro, eles ficam aqui na lateral. Eu não vou saber dizer se só tem macro e micro no lado direito ou se tem no lado esquerdo para canhoto também. Como eu não sou canhota, eu não sei falar. Alguém aqui que é canhoto sabe se tem dos 2 lados, macro ou micro? Enfim, o macro, ele é o maior.
O micro, ele é o menorzinho. E para que ele serve? O macro, ele vai regular a altura da mesa. Então, quando você vai colocar a sua lâmina, ela vai estar, a mesa vai estar lá embaixo e o revólver com as lentes vai estar lá em cima. Então, quando você começa a girar o macro no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu pegar o marcadorzinho, caneta. Quando você começa a girar o macro nesse sentido aqui, sentido anti-horário, vai começar a baixar a lente. Então, você vai girando o macro no sentido anti-horário, vai baixando. Perdão, o que vai mexer vai ser a mesa, mas vai parecer que está aproximando a lente da mesa. Conforme você vai fazendo essa aproximação, vai começar a focar. Então, você vai estar olhando lá no seu microscópio. Quando você simplesmente coloca a lâmina no microscópio, você não consegue ver nada. Aí, quando você vai ajustando o macro, você começa a ver um borrão. Só que chega um ponto que você não consegue focar mais com o macro. Quando você chega nesse ponto, aí você passa para o micro. O micro, ele permite o que eu chamo de ajuste mais fino do foco. Ele ajuda a focar com detalhe. Então, você vai usar o macro e depois vai usar o micro. No microscópio virtual que a gente vai usar amanhã, vocês vão poder praticar tanto o macro quanto o micro, tá certo? Tem que tomar muito cuidado aqui quando você vai girar, principalmente o macro, porque, lembra, a lente vai estar longe da mesa. Você tem que girar bem devagarinho, tem que girar com delicadeza, por quê? Se você começar a girar muito rápido o macro, o que vai acontecer? Você pode ter um choque entre a lente e a mesa, e a lâmina que está no meio quebrar. Então tem que tomar muito cuidado para não quebrar a lâmina. Na outra turma, as outras turmas de biologia celular que eu dou, eu já dei essas aulas e eu achei muito engraçado que na aula prática, vários alunos, justamente eu falei, olha, vai girando devagar o macro. Uma galera quebrou as lentes, justamente por girar muito rápido o macro, tem que girar com delicadeza, com cuidado. Então, a prática que eu vou fazer com vocês é bem realista, vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando. Bom, então tá aqui, o que eu já mostrei para vocês. O pé, coluna, mesoplatina. Aí agora eu apresento o senhor Charriot. Eu não sei falar francês, então eu não sei se é assim que se pronuncia, mas para fins didáticos a gente vai chamar assim hoje. Essa peça, ela é muito legal porque ela vai para frente e para trás, para direita e para esquerda. Então você coloca a lâmina no centro da mesa, mas às vezes você quer mexer a lâmina. Então, para você não precisar ficar metendo o dedo lá, sujando a... Ah, uma coisa que eu não falei antes. Quando vocês forem pegar a lâmina, não é para colocar o dedão em cima da lâmina, porque ela vai ficar suja. Quando vocês olharem no microscópio, vocês vão ver só a digital de vocês. Então, tem que pegar pelas extremidades. Então, na hora de mexer, se vocês querem ver... Vocês não querem ver o centro da lâmina, vocês querem ver a lâmina mais à direita ou mais à esquerda, vocês vão mexer nessa parte aqui, ó. O Charriot, ele vem para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Conforme você vai mexendo nele aqui, a lâmina vai mexendo aqui assim. O canhão é essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, sem contar as lentes. A parte onde você vai olhar sem considerar as lentes, ele é chamado de canhão. Ele é chamado de canhão porque ele é um cilindro que lembra muito aqueles canhões antigos, canhões de guerra. Então, na extremidade superior, aqui assim do canhão, vão ficar o quê? As oculares. As oculares são as lentes por onde você vai olhar. Vou apresentá-las daqui a pouquinho. E aqui embaixo, na parte inferior, fica o revólver. O que é o revólver? O revólver é esse disco aqui, aonde vão ser fixas
as lentes. Então, esse revólver aqui, ele gira, ele tem um sistema de... Ele gira e quando chega na objetiva que você quer, ele tem uma espécie de trava, sabe? Você gira, ele vai travando, por exemplo. Quando chegar no encaixe certo da lente de aumento de 10 vezes, ele vai dar um clique e vai travar. Aí você gira de novo. Então, ele é chamado de revólver e é aqui que vão ficar as lentes, ó. Aqui vai ter uma lente, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. São essas lentes que vão aumentar, que vão proporcionar o aumento que vai fazer com que a gente consiga ver as células, por exemplo, né? No caso de biologia celular. Em relação à composição óptica do microscópio, a gente tem 4 partes. É a composição óptica que faz com que a gente tenha o aumento da imagem, ampliação das imagens propriamente ditas. A gente tem aqui o condensador, o diafragma, as lentes objetivas e as oculares. Vamos passar um por um. Lembra que eu falei que aqui a gente tem a mesa e aqui a gente tem um vão, né? Um vão por onde vão passar os raios de luz. Aqui embaixo fica o condensador e é justamente o condensador que vai emitir essas luzes aqui, de baixo para cima. Então aqui assim, ó, esse pedaço aqui é o condensador, é por onde vão sair os raios de luz, fazer de conta que isso aqui são raios de luz, que vão iluminar a nossa lâmina. Você pode ajustar a quantidade de luz que está incidindo. Amanhã na prática, vocês vão ver que dependendo da célula que vocês estiverem olhando, vocês vão precisar de mais ou menos luz. Para ajustar a luz, vocês vão mexer nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de diafragma. Se vocês giram nesse sentido aqui, vai, se eu não me engano, para cá vai abrir, vai aumentar a quantidade de luz que está entrando. Se vocês puxarem essa palheta para cá, conforme vocês vão puxando para cá, vai fechando e vai entrar menos luz na célula de vocês. Professora, quanto de luz que tem que entrar? Isso é uma coisa que é meio arbitrária, depende muito da lâmina que vocês estão olhando. Depende muito do aumento que vocês estão usando. Então, dependendo do aumento, dependendo da lâmina, dependendo do olho de vocês, que isso também tem uma coisa muito... varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma lâmina que está ótima, você pode ajustar uma lâmina no microscópio para você olhar, ajustar o foco, iluminação e tá vendo perfeitamente. Vai o colega de você olhar, para ele às vezes vai estar desfocado ainda, vai estar ruim. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Bom, lembra que eu falei do revólver? No revólver é onde são fixadas as lentes objetivas. As lentes são essas aqui, ó. Aqui, ó, estão de modo ilustrado e aqui é de modo real. Cada uma dessas aqui, ó, isso é uma lente, isso é uma lente. Essas lentes, vocês podem ver que ela tem uma espécie de rosca na ponta que você vai rosquear justamente aonde? Aqui no revólver, ó. Tá vendo esse espacinho aqui? É aqui que você vai... que vocês não vão fazer isso. Quando vocês chegarem no laboratório, já vai estar rosqueado, vocês não vão fazer isso. Quem faz é o técnico de laboratório, a pessoa que faz a manutenção. A gente tem, em geral, nos laboratórios, nos microscópios que vocês vão usar em aula, a gente usa lentes objetivas de 4 diferentes aumentos. No caso da UFRR, a gente vai ter lentes de aumento de 4 vezes. Então, aqui tá a lente, aqui tá a lâmina, né? 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes.
Essas são as lentes objetivas. Só que além da gente ter as lentes objetivas, a gente também tem as oculares. As oculares são essas aqui e são as lentes que ficam sobre o canhão. Então é onde você vai colocar o seu olho. Então você vai olhar pelas oculares. Ó, você vai colocar os seus olhos aqui. Essa partezinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui, eu tô fazendo meio por fora para vocês verem. E aqui assim, essa parte ela não é parafusada. Essa parte vocês conseguem deslizar. Então, dependendo, se vocês querem mexer nessa distância aqui, ó, querem aproximar mais as oculares, você pode. Se você quer afastar mais, você pode também. Então, é onde você vai olhar a lâmina. Alguma dúvida, gente, até aqui? Deixa eu ver no chat aqui. Agora que eu tô vendo que vocês escreveram no chat. Quando vocês estão mexendo no microscópio, vocês não podem ser brutos. Vocês têm que ser muito delicados, porque o microscópio ele é bem delicado. Então, vocês têm que cuidar na hora de mexer. Mesmo aqui, vocês vão ajustar essa distância das oculares, tem que ajustar de um modo delicado para não estragar o microscópio. Beleza. E como que a gente usa, então, o microscópio? Vamos para a prática logo. Prática mais ou menos, né? Eu vou dar o passo a passo para vocês. Esse passo a passo, se vocês quiserem anotar, anotem. Eu não lembro se eu já coloquei os PDFs da aula para vocês lá no Classroom. Se eu não coloquei, eu posso botar no final da aula. É legal vocês terem esse passo a passo, porque vocês vão precisar quando forem usar o laboratório. Tá certo? Coloquei? Tá. Então tá. Usando o microscópio. Primeira coisa, ligue o microscópio. Às vezes vocês vão chegar no laboratório para aula prática. Se teve alguma aula antes, o microscópio ele já vai estar conectado na tomada. Mas se não, primeira coisa, coloca o microscópio na tomada, olha a voltagem de 127 ou 220, assim como qualquer outro material eletrônico. Segundo passo, você vai escolher a lâmina que você vai olhar e vai colocar aqui sobre a mesa. Vou pegar o meu laser de novo. Onde que é a mesa? Aqui assim, ó. Então, você vai pegar a lâmina, vai colocar, vai encaixar na mesa. Passo 3. Você vai girar o revólver. Lembra do revólver? O revólver é onde ficam as lentes. Então, você vai girar o revólver até a objetiva de menor aumento. Eu coloquei aqui 10 vezes, mas dependendo do microscópio que você estiver usando, pode ser o de 4 vezes. O que você vai fazer? Vocês sempre vão começar pela objetiva de menor aumento. Amanhã, na prática, vocês vão ver que vocês vão ter um microscópio para vocês mexerem, uma simulação de microscópio. Mesmo no virtual, vocês não vão começar a observar, por exemplo, com um aumento de 100 vezes. Não, você sempre começa pelo menor, usa o macro para focar. Lembra do macro? Usa o macro, depois vai chegar um ponto que o macro não vai mais focar, vocês vão usar quem? O micro. E se for necessário, vocês vão ajustar a luz com a palheta. A palheta é o que regula a intensidade da luz que está incidindo no campo de visão do microscópio. É o quanto de luz está batendo ali na mesa. Tá certo? Esse passo aqui, 4, 5 e 6, a gente vai voltar a falar dele assim que a gente aumentar o tamanho da nossa objetivo. Então aqui, vamos imaginar que a gente começou com tá num microscópio que tem aumento de 10, 40 e 100 vezes. A gente começou observando na lente de 10. Assim que você observa uma célula, vamos pensar na célula, com aumento de 10 vezes, focou bem, já viu tudo, vamos aumentar. Ó.
aqui a gente tem uma célula vegetal, e aqui seria como a gente veria ela com um aumento de 10 vezes. Aqui eu já foquei com macro, com micro e ajustei a luz. Vai ser esse programinha aqui que vocês vão usar amanhã. Quando tá tudo focado, tá bonitinho assim, o que vocês vão fazer? Vão passar do aumento de 10 vezes para o de 40. Então, para aumentar, no caso do microscópio, você vai girar o revólver até o objetivo de 40 vezes. Vai usar quem? O macro para focar, o micro e ajustar a luz. Então, 40 vezes, se você estivesse olhando uma célula vegetal, ó, aqui está a célula vegetal, você consegue ver a parede celular dela, o núcleo. Esses pontinhos aqui, que dá para ver mais ou menos aqui dentro, são os pigmentos com cloroplasto. São os plastos que tem cloroplasto, que é o pigmento verde. Vamos lá. Focou em 40? Vamos passar para 100 então. Para usar esse aumento, primeira coisa, gira o objetivo até aumento de 100 vezes. Só que nesse caso, se você simplesmente aumentar para 100 vezes, lembra, o condensador está mandando luz aqui de baixo. No caso da lente de 100 vezes, você não consegue ver direito a imagem, porque o aumento é muito grande e tem muita luz incidindo por baixo, por causa do condensador. Então aqui, ó. Então começa a ter um choque visual, que os raios de luz eles ficam todos dissipados, então você não consegue ver de modo focado. Nesse caso, quando você usa então um aumento de 100 vezes, o que você precisa? Você vai precisar pingar um óleo que a gente chama de óleo de imersão sobre a lâmina. Então você tira a lâmina do microscópio, põe um óleo. Esse óleo, ele ajuda a reduzir a refração da luz. Então deixa de haver um choque entre a lente e a luz. E você consegue ver de fato bem a lâmina, sem ruído, sem nada. Então sempre que você usar aumento de 100 vezes, sempre vai precisar do óleo de imersão. Tá certo? Então botei o óleo de imersão, uso de novo, repito os passos 4, 5 e 6, que é o quê? Usa o macro, usa o micro, ajusta a luz e tchanã! Aumento de 100 vezes. O que a gente tem? A gente tem a nossa célula bem focadinha, vocês estão vendo? Olha que linda, ó. Parede celular, o núcleo, os plastos, ó, plasto. Ó, aqui nesse caso, o ajuste de luz é nesse botão aqui, nesse aplicativo. Eu coloquei bastante luz. Se vocês achassem isso ruim, quisessem ver com menos luz, seria só puxar essa coisinha branca aqui para a esquerda, que ia ficar com menos luz, vocês conseguiriam adaptar. Tá certo? Ótimo. Professora, eu terminei. E aí, agora? Quando você termina de olhar a sua lâmina na lente com aumento de 100 vezes, você vai retirar a lâmina do microscópio, vai pegar um papel toalha e vai limpar esse óleo. Por quê? Porque esse óleo, se ele ficar lá na lâmina, ele vai secar. E aí depois, quando outra pessoa for usar, você não pode usar óleo de imersão para lente de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes. Então, vai acabar estragando essa lâmina. Então, assim como você pegou ela limpinha, você limpa ela, tira todo o óleo, passa o papel toalha, guarda a lâmina na caixinha de onde você tirou. Na sequência, gira o revólver até a lente de menor objetiva, 10 vezes ou 4 vezes, dependendo do microscópio que você está usando. Desliga o microscópio, tira da tomada, por quê? Porque você não sabe se outra pessoa vai usar depois de você, pode ter queda de energia, pode ter qualquer problema do gênero. Então, para evitar de queimar o microscópio, tira da tomada e, por último, coloca a capa. Vocês vão ver que quando vocês forem para o laboratório, os microscópios eles têm uma capa sobre eles. Para que serve a capa? Para o microscópio não pegar pó.
Você está trabalhando com um sistema de lentes muito delicado. Então, essas lentes, elas não podem ficar pegando pó, elas não podem ficar pegando umidade. Então, é por isso que a gente coloca uma capa sobre o microscópio. Cuidados. Bom, esse foi o passo a passo sobre como usar o microscópio. Cuidados que a gente tem que ter, então, usando eles. O microscópio ele é muito delicado. E ele é um material elétrico, então não usar a mão suja, não sujar o microscópio. Não vamos pegar uma mão melecada e ficar colocando nas objetivas. Não forçar o microscópio. Lembra? Sempre que eu for usar o macro, usa com delicadeza. É para ele funcionar de modo leve. Se ele tiver com se ele não estiver deslizando suavemente, é porque tem algum problema, tá certo? As lentes da objetiva nunca devem tocar a lâmina, então sempre que mexer no macro, deslizar com cuidado para não quebrar a lente. Se a lente estiver suja, você chama a professora, você chama o técnico do laboratório para limpar. Não limpe as lentes, tá? Não pega a sua camiseta e passa na lente, por quê? Dependendo do tecido que você usa, você pode arranhar a lente. Então, não mete o dedo. Às vezes a gente bate sem querer, mas cuidar para não botar o dedo na lente, porque você está trabalhando com lentes de grande aumento. Então, se você suja com tá borrado, tem digital lá, é horrível de você enxergar, usar o microscópio. E sem contar que é muito ruim você chegar para uma aula e às vezes não foi você, às vezes foi um colega de vocês que sujou, pode ter sido sem querer, botou um dedo, tentou limpar. É muito ruim você já chegar na aula, tá o microscópio todo sujo. Isso vai atrapalhar na hora de vocês olharem as células de vocês. Então, novamente, lembra que eu falei lá no começo da aula das boas práticas, convívio no laboratório? Isso também é considerado uma boa prática, né? Retirar a lâmina do microscópio após o uso, por quê? Porque só você sabe de onde você tirou aquela lâmina. Então, às vezes, você pode esquecer a lâmina no microscópio e o professor também, acaba a sua aula, vai embora, vem outro professor, o outro professor pode não saber da onde que é aquela lâmina. Então, por via das dúvidas, tire você mesmo. Se for uma lâmina dessas usadas só para aquela aula, feita só para aquela aula, descarta no local adequado. Se for uma lâmina didática, dessas que são usadas em várias disciplinas, você guarda ela na caixinha correta. O que mais? Manter a platina sempre limpa e seca. Às vezes, quando a gente está fazendo análise de água, pode acontecer de um pouquinho de água cair na platina, né? Platina ou mesa. Se isso acontecer, passar um papel toalha para secar e, se não estiver usando, guardar ele coberto. Alguma dúvida? Eu sei que é bastante detalhe, mas a verdade é que fotos, você pode tirar fotos se você vê alguma célula linda, se você mesmo faz uma lâmina, isso é um clássico, né? A sua primeira lâmina, eu tenho até hoje guardar, é um monte de foto. Não pode. A primeira lâmina que eu fiz, gente, foi muito horrorosa, muito feio. Porque assim, tem um jeito certo de você cortar, fazer os cortes histológicos, né? O meu primeiro corte histológico foi horrível, a lâmina ficou horrível. Eu tirei umas 100 fotos igual. Todo mundo eu acho que tem, né? Bom, eu vou mostrar um videozinho agora que ele vai resumir tudo que eu falei agora para vocês, tá bom? Então ele vai mostrar de um modo prático todo esse passo a passo, vai mostrar as peças do microscópio, só para vocês poder ajudar a fixar. Ok? Eu vou colocar aqui para vocês.